turma do oitavo ano. Mais uma aula de matemática começa agora. Professor Rodrigo, vamos lá? E aí é o seguinte, a aula passada foi uma aula bem pesada, no sentido de aulas de definições, né? Aula de teorias e tudo. E agora a gente começa a partir aí para os exercícios em específico, né? Bom, e colocar em prática o que nós vimos lá, tá certo? Bom, então é o seguinte, depois de tudo que nós vimos lá, os quatro pontos os notáveis do triângulo, né? Que é o bico, lembra, né? Que é o baricentro, icentro, circuncentro e ortocentro, né? E agora a gente vai tentar discutir, analisar passo a passo o que está se falando aqui. Gente, na questão 1, ele está falando para a gente simplesmente colocar verdadeiro ou falso aí para a gente analisar uma a uma. Então, na letra A, ele fala o seguinte: o ponto de intersecção das mediatrizes de um triângulo é denominado baricentro. De novo, o ponto de intersecção das mediatrizes. Gente, a palavra mediatriz, primeiro tem que voltar lá na minha estruturazinha de aula, tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, o que é de fato aí baricentro, né? Bom, tá aqui. Vamos lá. Só para lembrar vocês do que eu estou falando aqui. Vamos lá. Baricentro, né? Então, mediatriz. O que é uma mediatriz? Bom, primeiro que mediatriz não tem nada a ver com baricentro. Por quê, gente? A mediatriz é uma reta que é perpendicular ao segmento de ponto médio. Então, a mediatriz está relacionada ao circuncentro, gente, tá certo? Ao circuncentro, não está relacionado ao baricentro. O ponto denominado circuncentro. Então, nesse caso aqui, é falso. Tudo bem? É só voltar naquela aula lá que a gente vai conseguir dialogar com isso. Letra B. O icentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. A palavra aqui, o icentro, é o centro da circunferência circunscrita. O que é circunscrita, gente? Né? Circunscrita é quando a gente está falando algo que está por fora. Primeiro que a gente vai voltar lá, dentro do nosso desenho, olhando o nosso livro lá, o que é o icentro, né? Vamos voltar lá no nosso desenho lá. O nosso icentro é quando a gente tem aquele desenho que conseguimos fazer aquela volta inteira, né, gente? Aqui na página, quer ver que eu posso analisar para vocês? Circuncentro. Vocês conseguem aqui analisar isso aqui na página 18, especificamente, tá? Eu poderia falar que tem um centro, né? É o centro da circunferência circunscrita. Então, onde está falando do centro aqui? Está falando das alturas. E aqui está falando... Cadê? Mediana. Vamos aqui, o icentro está aqui, ó. O icentro é o ponto de encontro das três bissetrizes, né? E o icentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, ela é extremamente verdadeira. Porque quando ela fala que só para a gente denotar essa palavra aqui, ó, circunscrita, é como se a gente pegasse dentro do triângulo e conseguisse realizar um círculo dentro do triângulo. Tudo bem, gente? Então, por isso que ele está falando, então, nesse motivo assim, não pode ser verdadeiro. Tudo bem? O icentro é o centro da circunferência inscrita, não circunscrita. Então, o erro da palavra está aqui, ó. Circunscrita. O problema está exatamente aqui, ó. Ela é inscrita, não circunscrita. Circunscrita é quando é fora do triângulo. E no caso do icentro, ela é dentro do triângulo. Então, nesse caso aqui, também
É falso. Tá certo? Vamos à letra C. O ponto de intersecção das duas alturas de um triângulo é denominado ortocentro. Ah, essa tá beleza, né? Essa aqui tá certa. Vamos lá no ortocentro. O ortocentro está falando aqui exatamente nas páginas. Aqui nas páginas das alturas, acho que na página 17, tá, gente? A altura, está falando sobre a altura aqui, ó. Tudo bem? O ponto O, ortocentro. E só para a gente trazer aqui a ideia do que nós falamos na aula anterior, fazer o que eu trouxe para vocês aqui. Aqui, o ortocentro é o ponto de encontro das três retas suporte das alturas de um triângulo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ela está mais que verdadeira aqui, porque ela corresponde, ela satisfaz a nossas indagações. Letra D. O baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção de duas medianas. Então, aí a gente tem que botar o que é um baricentro. Então, o baricentro é um triângulo. O baricentro de um triângulo é o ponto de intersecção de duas medianas. Tá aqui, baricentro é o ponto de encontro de três medianas. Então, tá certíssimo. Essa também está mais do que beleza, verdadeira. Tá certo? E letra E. Letra E está dizendo o seguinte: o circuncentro é o centro da circunferência. Você viu que não tem espaço, tá difícil de ler, né? O circuncentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Olha só, o circuncentro, vamos pegar o que é o circuncentro aqui, ó. O circuncentro. Aqui, o circuncentro é o centro da circunferência. O que é circuncentro? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes do lado de um triângulo. Não pode ser possível, não pode ser de jeito nenhum. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita de um triângulo. E aqui ela está falando, já que é circunscrita, ela está falando que aqui é inscrita. De novo, a palavra inscrita e circunscrita. Gente, cadê? Vou circular aqui a palavra inscrita. Ó. Então, aqui está dizendo que está por dentro. Na verdade, o circuncentro é por fora. Ele é circunscrito por fora. E aqui na frase afirmativa ele está dizendo que ele é inscrito por dentro. Ele não é por dentro. Ele é circunscrito por fora. É aquele circunferência que dá a volta no triângulo. Então, portanto, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Tudo bem? Letra F, para finalizar, o circuncentro de um triângulo é o ponto de intersecção de duas mediatrizes. Essa é verdadeira. Isso aqui foi o que nós discutimos logo no início lá, no ponto de intersecção de duas mediatrizes. Acabei de falar sobre isso. Tudo bem aí? Tranquilo, gente? Beleza. Essa primeira questão, você viu que ela é extremamente teórica e está relacionada diretamente àquela aula de tudo que nós estamos dos 4 pontos notados, tá? Então, veja que para responder isso daqui, você tem que voltar naquela aula, tem que ler os exercícios, tem que ler o livro, tem que se interagir e tem que ficar calmo. Lembrando que naquela aula anterior, eu coloquei lá na descrição um link de uma aula aí para auxiliar vocês. Bom, vamos para a segunda questão? Na figura a seguir, a reta AD, então vamos olhar aqui no triângulo aqui, ó, de A até B, é uma das medianas. Então a gente precisa saber o que é uma mediana, né, gente? Lembrando o que é uma mediana. Então, de AD é uma mediana do triângulo ABCD. Então nós temos um triângulo aqui, gente, ó, ABCD, pensando nesse triângulo inteiro. Ele está falando de A até B, ó. Tá vendo esse risco vermelho? Então, na hora que ele bate aqui nesse B, então ele é uma mediana. Tá claro? Então, significa que de C até D, de D até B tem a mesma distância. Tudo bem? Qual é a medida do segmento DB? Então, de D até B. Tá? E essa é a pergunta dele aqui, ó. De D até B. Sabendo-se que o perímetro do triângulo é 22 centímetros. Gente, então nós vamos lá. É o seguinte,
Vocês concordam comigo que o perímetro, alguma coisa, para a gente achar o perímetro, a gente vai fazer o seguinte. Perímetro é simplesmente assim, igual. 5 de um lado, mais 7 do outro. Até aí, professor, já sabia, né? Tá tranquilo, né? Esse lado aqui, eu não sei quanto que vai daqui. É x, né? Esse lado inteiro aqui. Então, não é x. Então, não é x. Esse lado de C até D é x. Tudo isso tem que dar quanto? Ó, tá falando aqui em cima. 22. Tá certo? Então, vamos descobrir primeiro quanto que é x? Então, vamos aqui, ó. 5 com 7, né? Dá 12. Então, tem 12 mais o x igual a 22. Vou mandar o 12 para o outro lado. X igual a 22 menos o 12. Portanto, quanto que vale o x? 22 menos o 12, simplesmente 10. Olha, gente. Se o x é 10, vocês concordam que a gente está falando que é 5? Se ele é a metade, se ele é média, se aqui ele está batendo que é média, você viu que como que vale o entendimento do que é uma mediatriz? Se ele é uma mediatriz, então se o x, ou seja, de C até D é 10, então, portanto, a metade de 10, então eu sei que aqui é 5 e aqui também é 5. Então, a resposta de D até DB é 5 centímetros. É a resposta final. Viu lá? É isso aí. Vamos avançar? Deixa eu ver 12 minutos. Acho que dá para mais uma. Vamos lá. Terceira questão. Um empresário deverá fornecer computadores e acessórios para 3 cidades do estado de São Paulo: São Carlos, Botucatu e São José dos Campos. Por uma questão de economia de transporte, ele pretende construir um depósito que se situe em algum lugar do estado cuja distância em relação a essas 3 cidades seja a mesma. Considerando-se que as 3 cidades representam os vértices de um triângulo, qual é o local mais indicado para ele construir esse depósito? Tudo bem? Então, vamos analisar primeiramente o que? O mapa. O que está acontecendo aqui no mapa? Ok? Nós temos aqui a cidade de Botucatu, dentro da cidade do estado de São Paulo, nós temos aqui Botucatu, está aqui mais ou menos o centro, mais ou menos. Mais ao norte aqui nós temos aqui São Carlos, né? É ou não é? E mais ao leste aqui nós temos aqui São José dos Campos. Beleza. O que nós podemos notar com isso, gente? No ponto que representa o circuncentro do triângulo formado pelas 3 cidades. Galera, não tem muito o que fazer. Então, qual é a pergunta da ideia aí? Qual é o local mais indicado para ele construir um depósito? Vocês concordam? E se ele está aqui mais ou menos, você concorda que o ciclo ele vai ter que mais ou menos ficar mais ou menos nesse lugar aqui, ó? Opa! Mais ou menos aqui. E se a gente passar um compasso aqui, a gente vai ter que fazer um compasso para que ele faça uma circunferência nesse lugar aqui, num ponto que seja igual na distância para os 3 lugares? É essa a ideia. Então, qual é a resposta que eu coloco aqui, professor? Vou colocar aqui, no ponto que representa o circuncentro. Vocês vão marcar isso. No ponto que representa o circuncentro do triângulo formado pelas 3 cidades. Então, vocês podem colocar aqui, né? Se vocês quiserem. No ponto que representa tudo que está representa. Gente, minha caneta não vai dar para escrever. Você viu que eu começo a escrever, a internet ela falha para escrever. Não dá. Então, ó, no ponto que representa o circuncentro do triângulo formado pelas 3 cidades. Se você não compreendeu, dá uma pausa, volta o vídeo, vocês vão conseguir entender. Tudo bem? 15 minutos, acho que dá só para mais esse exercício aqui para finalizar a aula de hoje. Bom, quarto exercício é o seguinte, vamos lá. No triângulo ABC, ao lado, né, está aqui mostrando esse marronzinho aqui, o ângulo BAC. Então, vamos olhar aqui. Nesse triângulo ABC, A, B, C, né, esse maior, o ângulo BAC. Onde que está BAC? O ângulo A está dizendo o seguinte, ó.
o ângulo A. Eu vou colocar aqui o ângulo A. Esse ângulo A, ele mede 80 graus. Eu vou colocar aqui, 80 graus. Sabendo que o segmento AD, ou seja, de A até o D, tudo bem? Está contido na bissetriz BAD. Ou seja, BAC, vem aqui comigo, BAC. Cadê o BAC? BAC. Ele está dizendo que está contido na bissetriz BAC. Ele está falando que esse ângulo A aqui, essa reta B, é uma bissetriz. Qual é o significado o que é uma bissetriz? A bissetriz é quando ele sai dentro de um ângulo, dividir um ângulo na metade, formando que esse ângulo fique exatamente iguais. Ou seja, se ele é 80 graus, então ele está dizendo que aqui é 40 graus e aqui também é 40 graus. Tudo bem? Eles são congruentes, ângulos congruentes. E que segmentos ED, ou seja, esse segmento aqui de E até D, está contido na mediatriz, né? A mediatriz do lado AC. Então, vamos pegar aqui de A até C e na mediatriz. E aí a gente, só para a gente não ficar por fora, o que é a mediatriz? Mediatriz é a reta perpendicular a esse segmento. Se ele é perpendicular, significa que esse ponto aqui, ele forma um ângulo aqui de 90 graus. Tudo bem, gente? É importante a gente saber o significado dessas palavras. Bissetriz, mediatriz, é isso, essa parte teórica ela entra agora. Então, determina a medida do ângulo EDA. Então, vamos analisar EDA, tá certo? Vamos olhar agora o que ele está pedindo aqui. Então, ó, como o segmento AD está contido, então a gente já falei para vocês, é 40 e 40. Então, já sei que esse ângulo aqui é 40 graus. Tudo bem? Se esse ângulo aqui é 40 graus, e eu já estou falando que esse ângulo E é 90 graus, e eu falei para vocês lá nas aulas anteriores que a soma de todo e qualquer triângulo, soma de todos os ângulos internos de todo e qualquer triângulo é 180 graus, vocês concordam que simplesmente nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar 40 graus, que é do ângulo A, mais 90, aí vocês têm que entender o seguinte, que aqui eu tenho 90 graus, que é exatamente do ângulo E, né? E esse B eu não sei, é X, né? X, tudo isso tem que dar igual a 180 graus. Então vamos somar 90 mais 40 é 130, não é? Então coloca aqui, 130 mais X igual a 180. Eu vou mandar o 130 para o outro lado, ou seja, X é igual a 180 menos 130, é ou não é? X é igual a 180 menos 130, simplesmente eu vou ter aí 150 graus, né? 180 menos 130, 50 graus, só para a gente não errar. É ou não é? Portanto, né? Além disso, é isso. Fechou. Exatamente, ó. A medida, ele queria exatamente EDA. Então, esse ângulo aqui, esse ângulo D, que eu chamei ele de X, exatamente o ângulo que nós acabamos de achar. Tudo bem, gente? Fechou? É isso. Espero que vocês tenham entendido, né? E se vocês não entenderam, dê uma pausa, volte ao exercício, anote as dúvidas e se as dúvidas persistirem, me procure para a gente tirar mais as dúvidas. Agora, nesse momento, a gente vai usar todo aquele conhecimento, né? Todo aquele conhecimento que nós usamos da parte teórica, agora aqui na parte prática nos exercícios. Então, é muito importante que a gente valide tudo aquilo e estude para valer, para que a gente acerte cada vez mais os exercícios matemáticos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, galerinha. Beijo no coração. Tchau, tchau.